Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 16, completando hoje, encerrando a nossa série na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Encerrando essa série, a gente começa daí já em 2 Coríntios, para dar continuidade a esse contexto todo que a gente está tratando. Então, hoje é a pregação do número 17, em cima da primeira carta de Paulo aos Coríntios. O que nós vimos até aqui? Nós vimos que Paulo fundou essa igreja na cidade de Corinto, em uma de suas viagens missionárias. Eu não me recordo se foi a segunda, se eu não me engano, foi na segunda viagem ou na primeira. Mas Paulo fica lá 1 ano e 6 meses, começa esse trabalho, cria esses discípulos, formam esses discípulos, sai de lá, deixa uma liderança lá, e depois, provavelmente ele estava na cidade de Éfeso, quando escreve essa carta para essa igreja, então dando orientações em relação à parte eclesiológica da igreja. O que quer dizer isso? A forma como ela deveria funcionar. Naquela época a gente não tinha a Bíblia, o Novo Testamento, ele estava sendo escrito ainda, né? Então a gente não tinha o Novo Testamento formado, as pessoas não iam com Bíblias para a igreja como é hoje, né? Onde você tem um celular e qualquer lugar do planeta você consegue acessar se você tiver uma internet. Mas você tem ali a tua Bíblia ter sido completada, as pessoas não tinham acesso às Escrituras, né? Paulo escrevia uma carta, essa carta era lida nas igrejas, mas você não levava para casa a carta de 1 Coríntios para ler em casa, para estudar, como a gente faz hoje, Cléber. Deveria fazer, mas não faz, né? Entendeu? Naquela época eles não tinham isso. A gente tem esse privilégio hoje de estar lá, em casa. Você ler ali, versículo por versículo, palavra por palavra, né? Estudar, tentar entender o que Paulo tinha falado. Naquela época não, as pessoas liam as cartas, se você entendeu, entendeu, não entendeu, pulou, né? Vai saber até que ponto aqueles líderes que tinham lá tinham um seminário teológico, né? Eles tinham a familiaridade com a língua que era falada na época, que era o grego, né? O grego era como se fosse o inglês, então eles falavam essas línguas, eles entendiam o que estava sendo falado ali no original, né? Então eles liam as cartas de Paulo, escritas de punho do próprio Paulo. Algumas cartas depois começaram a ser copiadas e enviadas para as outras igrejas. Mas então essa era a realidade dessa igreja. Então era uma igreja que não tinha assim uma base muito fundamentada ainda. Aquilo passou a ser fundamentado, especialmente como funcionava isso daqui. Eles iam lá, pregavam o evangelho, milhares de pessoas se convertiam. Eles ouviam o evangelho. O que era basicamente o evangelho? Basicamente o evangelho que eles entendiam e que era anunciado era: Cristo havia morrido numa cruz e havia ressuscitado. Especialmente a ênfase na ressurreição, que Jesus havia vencido a morte. A cruz passou a ser depois também a mensagem central do cristianismo. Mas a princípio o testemunho era a ressurreição. Por quê? Morrer, todo mundo morre. Morrer numa cruz, todo mundo morre. Isso daí era praxe. Alguém que desafiasse o sistema ia morrer. Mas ressuscitar era uma outra parada. Então, Deus ter vindo, Jesus ter vindo, demonstrado o seu amor, amém. Mas o que trazia o testemunho poderoso era o que Jesus havia feito durante o seu ministério, na questão dos milagres, tudo que ele havia operado durante os seus 3 anos ali no seu ministério, e a ressurreição era a questão poderosa. E eles falavam que Jesus era o cumprimento, né? Aí depois Paulo vai escrever a carta dele aos Romanos, aí sim, sistematizando, ensinando de fato o que era a doutrina cristã da salvação. Aí eles começaram a entender: opa, então quando Jesus morreu, eu morri também. Quando Jesus ressuscitou, eu ressuscitei também. Então a obra redentora, de onde veio o pecado? Então Paulo vai lá explicando: olha, o pecado veio desde Adão, né? Todo mundo estava separado da glória de Deus. Se vocês achavam que vocês eram alguma coisa, vocês estavam juntos com Deus, não estava nada. Vocês estavam todos separados da glória de Deus, caminhando na direção do inferno. Então Jesus precisa vir. Então ele ensina, por meio da carta dele aos Romanos, essa questão. Gálatas ele já escreve visando uma outra coisa, colocando ali, em comparação a época da lei, agora com a graça. Então ele
Ele revela, por meio da sua carta para a igreja, a questão da graça. O que é a graça? Aonde a graça está fundamentada? Então ele trabalha essas questões. Então todas essas cartas são escritas para fundamentar a questão teológica da igreja. Mas as cartas de Corinto, escritas aos coríntios, ela já tem mais uma ênfase eclesiológica, que é ensinar como é que isso aqui funciona. Por isso ele precisa falar sobre dons, ele precisa ensinar a importância dos dons, né? Que nenhum dom é melhor do que o outro. Ele precisa controlar a galera do reteté, né? Porque a galera do reteté queria todo mundo falar em língua ao mesmo tempo ali na hora do culto. Ele falou, não gente, não pode. E uma coisa para mim assim, que quando você lê a carta de Paulo aos Coríntios, você começa a aplicar isso na realidade da igreja, e você fala assim, meu Deus, a igreja não está lendo. A igreja não está lendo as cartas de Paulo aos Coríntios. Não está lendo. Especialmente esse movimento chamado desigrejado. Gente, não tem como você ser desigrejado e você ler a carta de Paulo aos Coríntios e não aplicar aquilo na tua vida. Entendeu? Você tem que ignorar. O que eu aconselho assim, todo desigrejado que está me ouvindo, urgentemente rasgue 1 Coríntios da tua Bíblia, jogue fora. Porque aquilo ali é um estrovo na tua vida. Porque não tem como. Aquela carta ela vai em desencontro a toda essa ideia de crente ser crente sozinho, de que igreja sou eu. Eu não sou igreja. Isso aqui é igreja. Não existe igreja sozinho. Entendeu? Não tem nenhum erro você falar, estou indo para a igreja. Você está indo para a reunião. Entendeu? A igreja se reúne, aí ela é igreja. O significado da palavra igreja é esse, não tem outro significado. Vieram com essa conversa, chamados para fora. Não tem sentido isso. Não tem sentido. Outra coisa, os gregos, quando usavam a palavra igreja, eles usavam para se referir à assembleia. Quando os gregos se reuniam ali na assembleia chamada eclésia, aquilo ali chamava eclésia. Os gregos não falavam que quando eles saíam de lá, eles eram eclésia. Não tinha sentido isso. Eles falariam, eu sou uma reunião. Eu sou uma assembleia. Não tinha sentido. A palavra no grego não tem sentido tirar desse contexto. E os desigrejados querem fazer ela significar uma coisa que ela não significa. Tentam procurar lá no grego as raízes dessa palavra para tentar aplicar aquilo na vida deles, mas não tem aplicação. Igreja é isso. Os gregos, quando usavam, era isso. Era a assembleia da igreja, da cidade. Quando eles se reuniam, aquilo ali era a eclésia. Aquilo era a igreja. Então, Jesus pega essa palavra e aplica isso para nós. Quando nós nos reunimos como povo de Deus, isso é igreja, isso é eclésia. Então Paulo vem e fundamenta essa questão. Então ele orienta essa questão então dos dons, como que os dons devem funcionar dentro do reino de Deus. Fala essa questão do corpo de Cristo, trata questões de imoralidade, trata questões culturais no que diz respeito à questão da eclesiologia, como ela deve funcionar. Por exemplo, quando a gente lê lá que mulher deve ficar calada no culto, mulher não deve ensinar, e a gente falou tudo isso. Por que foi tratado dessa forma? Porque naquele contexto havia toda uma questão que envolvia o quê? O cristianismo, a igreja no começo, perdida um pouco nessa questão eclesiológica, ela empresta o formato em que o judaísmo, as sinagogas funcionavam e traz isso para dentro da igreja. Entendeu? Então, como funcionava as sinagogas era mais ou menos como funcionava dentro da igreja. Na sinagoga, o que aconteceu com as mulheres? Elas não podiam abrir a boca. Mulher não podia orar dentro do culto numa sinagoga. Não podia ler a Torá. Não podia. Mulher dentro da igreja não tinha. Tinha que ficar com o véu, caladinha lá. Os homens tinham a preeminência em tudo nessa questão. A mulher, basicamente no culto, só marcava a presença. Não podia nem orar. De verdade, não podia. O que acontece? A igreja empresta essa eclesiologia e traz no seu formato de culto quando começa, naquele contexto cultural. Daí vem gente, pega esse contexto de sinagoga e quer aplicar ainda nos dias de hoje esse contexto de sinagoga na igreja, dizendo para a igreja que a mulher tem que ficar calada no culto. Quer dizer, não fala, né? Fala que a mulher não pode só pregar, o resto ela pode. Você já pensou se esses caras realmente estivessem interessados em aplicar essa questão nos dias de hoje? Então vamos seguir a questão. Primeira coisa, mulher tem que vir de véu para o culto. Vamos todo mundo para a congregação cristã do Brasil. Segunda coisa, tem que ficar calada no culto. Terceira coisa, não pode orar no culto.
Quarta coisa, não pode ensinar. Não tem escola dominical. A irmã vai ensinar? Não pode. Não pode perguntar nada para o marido, nem no culto. Pipe falou uma coisa lá, meu amor, não entendi. Cata, em casa eu te ensino. Eu duvido o teólogo reformado que vai aplicar isso na sua igreja. Eu duvido. A única coisa que ele é macho e que ele se apega é que a mulher não pode pregar e não pode ser pastora. O resto pode. Porque também quem tem medo. Né? Então ele precisa ensinar a igreja nesse aspecto, falar para a igreja, olha, Paulo precisa tomar esses cuidados, porque 2 líderes da sinagoga lá em Corinto haviam se convertido. E eles eram líderes dentro da igreja de Corinto. Então precisava tomar esse cuidado, então Paulo vem e fala. Só que Paulo fala aquilo diretamente, exclusivamente para a igreja de Corinto. Querem apegar isso e aplicar isso como um princípio para a igreja até os dias de hoje. A qual então não aceita que uma mulher esteja na frente de um trabalho, que pregue, que ensine alguma coisa nesse aspecto, visando o tempo que a gente está vivendo. Então Paulo vai continuando, depois Paulo vem tratar uma outra questão que era um pilar da fé cristã, que é a questão da ressurreição, em que muitos estavam dizendo que não havia ressurreição. Mas vocês estão dando um tiro no pé de vocês. Que se não há ressurreição, nós estamos perdendo nosso tempo. Se não há ressurreição, o próprio Cristo não ressuscitou. Então por que vocês estão falando esse tipo de abobrinha aí? Por que vocês estão falando esse tipo de besteira? Então Paulo precisa fundamentar. E aí ele fala assim, tanto a ressurreição existe... Você consegue erguer um pouquinho mais meu microfone? Ou me dá um pouco de retorno, porque eu estou forçando muito minha voz aqui. Oi, som. Ei. Vai, tá bom. E ele precisa falar assim, olha, isso tanto é verdade, que a ressurreição é um fato, que nós tivemos mais de 500 testemunhas, que testemunharam da ressurreição. E eu sou um deles. Além dessas 500 pessoas, ele se revelou, ele dá a lista daqueles que testemunharam a ressurreição de Jesus. Então, durante toda a carta, Paulo vem fundamentando essas questões, ensinando eles a questão da eclesiologia, né? Como é que a igreja tem que lidar, ensinando questões de moralidade, ensinando questões no aspecto da ressurreição, que é um fundamento. Se vocês negam isso, acabou a fé de vocês, vocês estão perdendo tempo. Estão perdendo o tempo de vocês. O Brunello falou uma coisa, acho que foi essa semana que ele postou, que eu achei bem interessante, essa questão de que tem pastores que são ateus, porque não tem como você conciliar assim, que um cara vai num púlpito e ensina uma coisa, assim, absurdamente herética, uma coisa assim, contrária às Escrituras, e aquele cara acredita em Deus, não tem como. Entendeu? Esse cara, para ir num púlpito, falar aquela besteira que ele fala, só pode não acreditar em Deus. Entendeu? Ou ele é louco, ou ele é um retardado. Não tem medo de Deus em nenhum momento. Uma coisa é eu chegar aqui, falar alguma coisa aqui, né, não consciente, que talvez eu esteja falando uma besteira. Outra coisa é você chegar lá e falar uma coisa, conhecendo as Escrituras, falar esse tipo de coisa que a gente escuta por aí. Então, o cara desse é ateu, não pode, não acredita em Deus. Não pode. Nossa, eu fiquei sabendo de uma coisa essa semana aí, que misericórdia. Entende? Misericórdia. É legal quando a gente fala, fiquei sabendo de uma coisa e não conta o que é, né? Não conta o que é, né? Mas eu não vou contar, não. Vou deixar com vocês aí. Queridos, então encerrando, o título dessa pregação são Princípios para a Eclésia, porque Paulo termina então essa carta falando algumas coisas assim bem interessantes, entende? E que às vezes a gente tem dificuldade de falar, visando o momento histórico que a gente está vivendo, a gente tem dificuldade de falar algumas coisas. Mas olha o que Paulo fala lá então. Vamos orar antes? A partir do versículo 1, deixa eu orar primeiro. Pai, nós queremos entregar a Tua palavra agora em Tuas mãos, Senhor. Eu peço por todos aqueles que estão doentes e enfermos também, Senhor. Especialmente aqueles que estão passando por esse momento de pandemia, que talvez estejam nos hospitais, Senhor, internados, em decorrência, Senhor, a esse vírus. Especialmente os Teus, que o Senhor tenha misericórdia, Deus. Cure, sare todos eles, Pai. Enquanto isso, nos proteja desse vírus, Pai. Especialmente quando nós estamos nos reunindo como igreja.
Que isso daqui, Senhor Jesus, é uma reunião para edificação, para bênção, e não para trazer sobre nós o mal, Senhor. Tem misericórdia, Deus, fale conosco, Senhor. Também pedimos pelo sustento dessa igreja, que o Senhor continue levantando pessoas, Pai, com o coração realmente disposto, Senhor, a abençoar esse trabalho e investir nesse trabalho, em nome de Jesus. Amém. Hoje, você pode deixar o QR Code aí bem grandão, maior que eu ainda, aí, para o pessoal ver bem como contribui. Então está lá, meus queridos, versículo 1 diz assim: quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Então é interessante assim que Paulo está encerrando essa questão da eclésia. Ele ensinou tudo aquilo ali, mas uma coisa que havia nessa igreja que está ali iniciando, que já fazia alguns anos que estavam trabalhando, esse conceito claro da contribuição. Então, e a gente não está falando de uma igreja rica, a gente está falando de uma igreja que basicamente era composta de pessoas pobres e que nunca negociou essa questão de que a igreja sempre tem que ter, o cristão tem que ter no seu coração esse coração da contribuição, né? A gente, assim, dentro do carro, eu e a Cátia, nós temos o costume mesmo de deixar, quando tem, né, deixar moedas, deixar 2, 3 reais, 5 reais, deixar dinheiro assim, por causa das pessoas que ficam nos semáforos pedindo dinheiro. Não é para todo mundo que está no semáforo, obviamente, que se chegar um piacheira-cola lá, não vou dar dinheiro para ele, né? Mas geralmente quando eu vejo assim, uma pessoa já idosa, uma pessoa que realmente a gente vê que está passando por necessidade, de contribuir, de ajudar, né? Eu muitas vezes eu tirei a roupa do meu corpo para dar para pessoas que estavam precisando. Então, essa questão lá na minha casa, quase toda semana passa a gente pedindo comida, né? Então a gente dá comida. A minha sogra também, ela faz bastante comida, né, porque ela mora sozinha, então ela faz para ela e faz para um monte de gente. Então todos os dias ela tem essa questão de ajudar os pobres. Então vai gente lá todo dia lá, que ela dá um prato de comida para essas pessoas. Então, para além dessa questão da comida, a questão da contribuição financeira é, queridos, uma lei dentro da igreja, dentro do reino de Deus, entende? Não pense que essa questão que Deus deixa de lado a questão do teu dinheiro, que não é teu. Amém? Deus é o dono da nossa vida por tudo. Todo o nosso dinheiro pertence a Deus. Toda a nossa saúde pertence a Deus. Tudo que nós temos é do reino, pertence ao reino. Deus fala assim: olha, queridos, eu quero que você, de tudo aquilo que eu te dou, você não faça uso somente para você. Que você faça uso também para o reino, para ajudar pessoas. Ajudar pessoas. Como é bom isso. Então, assim, o problema nosso, hoje como igreja, eu não sei como é que funciona isso lá nos Estados Unidos, nas outras culturas, mas o brasileiro, ele tem essa questão de pensar no seu dinheiro somente para si mesmo. E eu não estou falando de gente lá fora, estou falando da igreja. A igreja pensa muito assim. A gente foi tão detonado com essa ideia distorcida de teologia da prosperidade, né, de lidar com o dinheiro como uma espécie de, se você não contribui, você vai para o inferno, alguma coisa assim, né? E há tanta pregação anti-dízimo, anti-oferta, anti-dinheiro dentro da igreja, que Deus não precisa de dinheiro, né? Os caras criam umas frases, né? Eu vivi para ver assim um dicionário, sei lá, de frases de efeito estúpidos, sabe? Idiotas. Nunca se viu tanta frasezinha idiota, estúpida, e que a gente repete, e que a gente encarna aquilo filosoficamente na nossa vida o tempo todo, sabe? Toda semana aparece uma coisa nova, uma frase nova, meu Deus, mais uma, né? Toda. E essa questão de Deus não precisa de dinheiro, parece uma coisa tão óbvia, entendeu? As pessoas têm necessidade de falar uma coisa óbvia. Entendeu? É óbvio que Deus não precisa de dinheiro, entendeu? Mas quando que um dia eu e você afirmamos que Deus precisa de dinheiro? Quem foi o idiota que um dia na história falou assim: Deus precisa do teu dinheiro?
Algum retardado deve ter falado isso para alguém chegar a essa conclusão, de falar, de ter que criar uma frase para dizer que Deus não precisa de dinheiro. Obviamente que Deus não precisa de dinheiro, entendeu? Mas o reino não funciona, as pessoas precisam, entendeu? Isso aqui custa dinheiro, né? Isso aqui custa dinheiro, não custa? Custa dinheiro, isso aqui não quisera eu. A coisa que eu mais queria no mundo era assim, queridos, que nós não precisássemos de dinheiro, que era só orar. Eu orava assim, abria uma dimensão assim, tipo Nárnia, né? Tinha um guarda-roupa assim, que a gente abre a porta, tira um cabeçote de guitarra ali, ó, pum, né? Tira microfone, assim, ó, a gente só ora, entra no mundo espiritual, assim, traz pão, traz comida, traz salário, traz tudo. Mas a gente sabe que isso é coisa de gente idiota que pensa que é assim que funciona. Não é assim que funciona. As coisas precisam. Então, a Gólgota, por exemplo, está se reunindo aqui porque não tem dinheiro para alugar um lugar. Essa que é a verdade. A gente não fechou o lugar lá porque não tinha, por causa da pandemia. A pandemia foi a desculpa menos vergonhosa que a gente utilizou para isso. Porque a gente não tinha. Se nós hoje tivéssemos que estar lá onde a gente estávamos, não teria como. Teríamos que fechar as portas. Porque não tem dinheiro. Entende? Então, assim, essa questão financeira da igreja é um princípio bíblico. Quem não quer contribuir, esqueça essa questão de cristianismo. Esqueça. Entendeu? Precisa dizendo que a gente é obrigado. Sim. Sim. Assim como se reunir é uma obrigação, orar é uma obrigação, amar é uma obrigação. Tudo é uma obrigação no sentido de que é um dever teu. Contribuir também é um dever de todos nós para o reino. É um dever. Mas eu não quero. Beleza. Não está cumprindo com o seu dever. Pipe, eu não quero me reunir. Beleza. Vai ser desigrejado então. Entendeu? Mas não está cumprindo com o seu dever. Eu estou falando que o princípio da palavra, ele ensina para a gente que nós devemos contribuir. Em nome de Jesus. Bom, eu não quero parecer o Edir Macedo hoje aqui, mas é isso, amém, queridos? A primeira coisa que a gente aprende nesse texto, Paulo termina a frase sobre isso. Ele não fala assim, olha, se vocês quiserem, ore aí, se vocês sentirem no coração. Entendeu? Ele coloca uma coisa assim, interessante no versículo 2. Olha o que Paulo fala. Leiam bem, com toda atenção, o que Paulo está falando de modo inegociável. No primeiro dia da semana, domingo, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. O que vocês entendem de acordo com a sua renda? Que é de acordo com a sua renda. Amém? Ou seja, é de acordo com a sua renda, querido. Se você ganha bem, contribua bem. Se você não tem com quem contribuir. Se você ganha pouco, contribui com pouco, mas contribua. Ou seja, ele não negocia. Se você tem uma renda, contribua. Se você não tem renda, às vezes as pessoas falam, Pipe, mas eu não tenho como dar o dízimo porque eu não tenho renda. Eu falo, mas vai dar o dízimo do quê? O dízimo é a 10ª parte. Se você não tem nada, qual que é a 10ª parte de nada? É nada. Não é isso? A 10ª parte de nada é nada. Agora, se você tem uma renda, Paulo fala de acordo com a sua renda. Seja uma pessoa assim que contribua. A segunda coisa que Paulo vai trabalhar nessa carta, a partir do versículo 5, ele fala assim, depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem, aonde quer que eu vá. Desta vez não quero não quero apenas fazê-los e fazer uma... Vê-los, que troço. Desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecostes, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Eu acho que um grande desafio para nós curitibanos é essa questão da... A palavrinha sumiu aqui. Da hospitalidade. Sermos pessoas hospitaleiras. Abrirmos nossas casas para hospedar as pessoas.
ter alegria nisso, de hospedar pessoas. Paulo está falando assim, olha, eu quero ir com vocês, mas não quero ficar um tempinho, eu quero ficar um bom tempo com vocês. Mas agora eu vou permanecer aqui em Éfeso. Tanto que ele está escrevendo de Éfeso, por isso, porque ele está lá, sendo hospedado. Paulo não tinha uma casa em cada igreja, para ele, dele, no nome dele. Ele tinha que ficar hospedado na casa das pessoas. Uma coisa que nós precisamos fazer, meus queridos, é abrir as nossas casas para receber as pessoas. Uma coisa que era muito interessante lá em Rio Branco, quando começou lá o Brunello lá, era legal assim ver o pessoal se reunindo na casa. Eu acho que é mais gostoso isso, né? Quando você recebe as pessoas em casa. E casa, a nossa casa tem que ser esse lugar de cura, esse lugar de abraço, esse lugar de hospitalidade, esse lugar em que você ama as pessoas, você escuta as pessoas, você cria relacionamentos, amizade, come junto, né? Tem uma mesa ali onde você pode sempre comer alguma coisa, né? Então, Paulo está falando isso, olha, em outras palavras, ele está dizendo isso, sejam hospitaleiros, né? Abram suas casas. Quando a gente vai receber, às vezes, quando fazia, agora não, nós estamos nesse momento aí, mas quando a Gólgota fazia lá os Gólgota Fest, onde a gente tinha que receber as bandas de fora, gente, para conseguir casa era um sacrifício, entende? E não é porque não tem espaço, é porque não quer. Eu não quero receber gente em casa, entende? Então, esse também é um princípio que a gente tem que trabalhar na nossa mente, de mudança no nosso coração, nesse aspecto. A outra coisa que Paulo trabalha aqui é a questão do encorajamento. Olha o que ele fala lá no versículo 10. Se Timóteo tome providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze, ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu o estou esperando juntamente com os irmãos. Eu acho interessante Paulo escrever isso para essa igreja. Por que ele escreve isso, será? Paulo está pensando mal de Corinto? Paulo está antevendo uma situação, ele falou assim, olha, é o seguinte, Timóteo vai para aí, então vocês tomem providência, vocês tomem todo o cuidado com esse menino, para que ele não tenha nada do que temer enquanto ele estiver no meio de vocês. Ou seja, imagine, cara, o cara está indo para lá, todo temeroso, de que vão tratar ele mal. Aonde? No mundo? Não. Na casa do diabo? Não. Aonde? Na igreja. O cara estava com medo de ir para a igreja. Para aquela igreja. Eu estou com medo de ir lá para Rio Grande do Sul. Os caras chegar lá, vão me tratar mal, vão me desprezar. E ele fala assim, olha, ninguém o despreze. Porque isso era um risco que estava ali. A igreja, que deveria ser um lugar de encorajamento mútuo, de incentivo mútuo, de valorização mútua, era um lugar em que as pessoas tinham medo de serem desprezadas. Então Paulo fala assim, olha, ninguém o despreze, cuide desse menino, cuidem dele, não o desprezem. É interessante ele falar essa questão de que ninguém o despreze, porque na carta de Paulo também a Timóteo, ele também fala isso. Ninguém te despreze, porque ele era novo, né? Ninguém te despreze. Então parecia que Timóteo era cercado por essa questão, por essa sombra, por esse pesadelo do desprezo. Então ele tinha que tomar cuidado o tempo todo, que as pessoas podiam desprezar ele. Uma coisa muito interessante que a gente experimenta no Steiger, é essa questão do encorajamento, né? Principalmente os americanos, eles têm essa questão muito forte na sua cultura, o encorajamento e motivar o outro. Então, sempre quando a gente fazia alguma coisa, até mesmo tentasse falar uma frase em inglês lá, daquele jeito todo, the book on the table lá, né? Eles falavam assim, isso aí, massa. Sabe o que o brasileiro fazia? Tirava sarro. Se um brasileiro tentasse falar inglês, o outro brasileiro tirava sarro. O americano, não, fale, isso aí. Que culturazinha essa nossa, né, cara? O americano não. A gente, assim, eu terminava de pregar, eles vinham assim, falavam assim, good job, bom trabalho, uma benção. Aqui já sai um meme.
Mal terminou o culto, já tem um meme na internet ali, ó, tirando o sarro da cara do cara. Então, essa questão então do desprezo, né? Quando não é o Pipe que prega, se até eu desprezo, imagine quando não é eu, né? Então, essa questão do encorajamento, então, do cuidado, sabe? E aqui Paulo fala dessa questão dos medos, justamente por isso, sabe? A gente tem que expulsar os medos de dentro da igreja. Tirar do nosso convívio como igreja esses medos. A igreja tem que ser esse lugar de acolhimento, de amor, de encorajamento, de abraço, de trazer para perto, de motivar, de incentivar o outro, em nome de Jesus. Eu acho uma coisa interessante, lendo essa carta também, é que Paulo sabia lidar com um não, de uma maneira assim que eu fiquei impressionado, porque eu nunca tinha percebido isso, né? Lá no versículo 12, Paulo fala assim, ó, quanto ao irmão Apolo, insisti que fosse visitar vocês, juntamente com os irmãos. Ele não quis, de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. Se fosse eu. Ele deu assim, não, ele vai quando ele quiser. Como é que você lida com o não? Como é que é lidar com o não? Especialmente para aqueles que são casados, né? Como é que é lidar com o não no seu dia a dia? Como é que é lidar com o não ministerialmente falando? Eu tenho que lidar com isso o tempo todo com o não. Não, o tempo todo. Aqui Paulo lidou com o não assim, ó. Ele falou, olha, eu insisti para o cara aí, mas o cara não quis ir. Ele falou que vai quando quiser. Tudo certo. Porque o brasileiro tem dificuldade de lidar com o não, né? Temos um complexo de vira-lata muito grande, que a gente tem dificuldade de lidar com o não. Né? Tudo bem que existem extremos no mundo, né? Na Alemanha, então aqui tem o muro, daí tinha uma árvore assim de cereja, é cereja, né, amor? Cereja, né? Cerejas vermelhinhas assim, né? E o chão forrado de cereja assim, caindo lá, ninguém comia, apodrecendo no chão assim, né? E os alunos da escola, né, brasileiro, chegaram lá, aquelas que estavam para o lado de fora, ficavam pegando e comendo as cerejas assim, né? Mas não deu outra. O Deutsch foi lá na escola lá e reclamar, porque estavam comendo as cerejas dele. Não, mas ele estava para o lado de fora. Não, é da minha árvore. Não pode. Não pode comer. Não. E a gente ouvir esse não lá, doeu na gente. Pô, se for no Brasil, ele roubava tudo, seu alemão miserável. Se for no Brasil, ele estava lascado. Lá no Brasil é mais gostoso roubado ainda. Goiaba roubada é mais gostosa, vai dizer que não é. Então, assim, aprender a lidar com o não é uma outra questão aqui que Paulo está ensinando aqui para a gente, assim, sem a gente perceber. A lidar com o não. Que muitas vezes a gente precisa aprender a lidar com o não. Sem chorar, sem precisar ficar em depressão e ficar de cama, né, querer desistir de tudo, querer chutar o balde. Lá no versículo 13, ele vai ensinar, nesse versículo, ele vai ensinar algumas coisas para a gente aqui, de princípios, que ele fala assim, estejam vigilantes, ou seja, tem que estar atento, o tempo todo atento. Tem se falado muito agora, que agora sim é os últimos tempos, né, porque, especialmente no Brasil, a liberdade parece que está em risco, né, a liberdade de falar, a liberdade de expressão. A gente tem que tomar todo cuidado com aquilo que vai falar, porque pode no outro dia alguém estar na porta da tua casa e te prendendo por crime. Se tornou crime ter opinião nesse país, né? Eu não sei o que vai acontecer com esse país, mas aqui uma coisa que ele fala, estejam vigilantes, porque muitas coisas estão apontando que está chegando no fim, né? Eu tenho recebido vídeos de pessoas assim falando que finalmente é o fim, né? Eu não me apego nisso. Para mim, já falo e vou repetir. Tem duas coisas que são definitivas para definir que Jesus está voltando. Entendeu? Antes disso, esqueça. Entendeu? Pode matar a igreja inteira no mundo. Enquanto não acontecer essas duas coisas, não tem conversa. Paulo foi claro. A manifestação do anticristo. Alguém sabe onde que está? Talvez seja o Bolsonaro, não estou sabendo. Entendeu?
Mas enquanto ele não assumir, não é, né? A manifestação do anticristo. E a segunda coisa, Paulo fala: quando disserem a paz, lhes sobrevirá repentina destruição. Então são duas coisas essenciais. Tem paz? Olha, se tem, não no meu Facebook, porque no resto, meu Facebook está virado no Satanás. Entendeu? O anticristo se manifestou? Não. Então segura a onda, meu querido. Não saia falando aí, porque não é. Não é. Quando se manifestar, aí sim. Aí sim. Então ele fala: sejam vigilantes, então estejam vigiando sempre. Especialmente essa questão dessa mentira, porque uma coisa que a gente tem que ter muito certo na nossa vida: sempre a mentira, ela está acobertada pela verdade. Esse é o princípio da mentira. A mentira, ela nunca se apresenta como uma mentira. Nunca se apresenta. A mentira sempre se apresenta como uma verdade. Sempre vai se apresentar como uma verdade, mesmo sendo mentira. Mas ela não se assume como mentira. A mentira se assume como uma verdade. Nós descobrimos, nós detectamos que aquilo é uma mentira, mas ela nunca se apresenta como uma mentira. Vocês entenderam isso? É uma coisa óbvia, mas é isso. E o problema de hoje, queridos, é que existe muita verdade aí fora. Muita verdade, que é mentira, mas continua sendo falado como verdade. Porém, é mentira. Então, por isso que ser vigilante é isso, é estar atento com todas esses movimentos que estão acontecendo, especialmente no campo político e ideológico, que está acontecendo ali, que são verdades mentirosas. E que está acontecendo ali. Então Paulo fala isso: sejam vigilantes. A outra coisa que ele fala: mantenham-se firmes aonde? Na fé. Mantenham-se firmes na fé, permaneçam firmados na fé. A outra coisa, coragem, sejam homens de coragem. Tenham coragem para enfrentar os tempos em que vocês estão enfrentando. Sejam fortes, Paulo está falando. Façam tudo com amor. E aí esse é o grande desafio. Além de você ser uma pessoa que tem que estar vigiando, firme na fé, ter coragem, ter forte, em cima de tudo isso tem que estar fundamentado uma coisa: o amor. Que é o que ele fala lá no capítulo 13. Onde ele fundamenta todos os movimentos da igreja em cima desse princípio, que é o princípio do amor. Essa semana a gente compartilhou uma frase a respeito disso. Diante dos inimigos nos campos político e religioso, devemos trazer à memória que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, que devemos amar a todos eles, e que as nossas armas não são carnais, e sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Porque daqui a pouco a gente está odiando o Bolsonaro, a gente está odiando o Lula, a gente está querendo matar todos aqueles talibã, odiando aqueles caras, desejando que aqueles caras vão para o fogo do inferno, orando somente pelas mulheres que estão sendo perseguidas, pela igreja que está sendo perseguida, e criando ódio, querendo que Deus desça fogo e mate todos eles. Você acha que esse não é o desejo do meu coração? O meu desejo do meu coração, meu querido, é pegar, fazer parte de um exército, entrar naquele país, invadir e matar todo mundo. Desejo do meu coração. Se eu vou, não sei, é o desejo. Se eu sou macho, corajoso, que nem o Paulo está falando aqui para isso, eu não sei. Mas esse é o meu desejo. Aí o Espírito Santo fala assim: ore por eles, porque eu os amo e eu quero salvá-los. Esse é o desafio. Então façam tudo com amor. Além de tudo, tem que amar. Não gosto? Não gosto. Não gosto do Bolsonaro? Não gosto. Mas ore por ele. Esses dias eu falei para um cristão, a Bíblia fala assim: honre ao rei, ame ao irmão. Eu falei assim: independente de quem ganhar em 2022, eu vou escrever no outro dia: honre ao rei, ame ao seu irmão. Ele falou assim: eu não vou fazer isso, se for o Bolsonaro. Está entendendo? Que a ideologia está nos cegando. A ideologia está acima da palavra. Importa a minha ideologia ao invés de obedecer a palavra. Se a palavra fala que eu tenho que amar todo mundo, inclusive meus inimigos. Inimigo é o quê? Inimigo!
Amar quem concorda comigo, que todo mundo ama. Orar somente pelos bons, amém. O difícil é orar pelo bandido, é orar pelo estuprador, é orar pelo Talibã. Difícil é isso. E aí que está o desafio. O problema é que quando a gente pensa assim, até eu nem gosto, eu odeio essa frase, pessoas de bem. Eu acho isso uma idiotice falar isso, pessoas de bem. Pessoas de bem, caramba. Se não fosse a graça, meu amigo. Gente, sério mesmo, se não fosse a graça. Paulo não fala isso, que em mim não habita bem algum. Tudo é fruto da graça. Fala esse tipo de coisas também sem pensar. Esse é o desafio. A 10ª coisa ali, o 10º princípio que Paulo estabelece no versículo 15. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo-lhes, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Então, outra coisa que ele ensina aqui também é a questão desse princípio da submissão, de se colocar debaixo do outro como igreja. Olha que coisa linda. Ele está terminando a carta dele, está completando a carta dele, ele está ensinando essa igreja. Gente, se submetam. Essas pessoas, vocês podem se submeter, se submetam. Não é vergonhoso. A submissão é um princípio bíblico. No versículo 17, alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como estes. Olha só que coisa linda. Essas pessoas que ele está citando aqui, que ele está falando, essas pessoas, elas traziam alegria para a igreja. Então, que tipo de pessoa que eu sou quando se trata da igreja, da eclésia? Somos pessoas que suprem a vida dos outros, de verdade. Ele está falando aqui de pessoas que supriram a falta do outro. Nós somos essas pessoas que suprem mesmo a vida das pessoas que estão com a gente, que a gente diz amar e chama de irmão. Paulo fala que trouxe alívio para o espírito dele. Quantas pessoas, assim, eu e a Kátia podemos dizer que são pessoas que trazem alívio para o nosso ministério, alívio para a nossa vida, nossa caminhada cristã? Olha, gente, sério, esses últimos 2 dias da nossa vida, vocês não têm noção. Hoje, tipo assim, foi quase a gota d'água aqui. Quase que eu falei, gente, vamos para casa. Tudo não funcionou, não era para funcionar hoje, estava tudo dando errado. Ontem eu cheguei em casa tão esgotado, assim, emocionalmente falando, que deu 8h30 da noite, eu estava dormindo. Eu não estava aguentando, não conseguia ficar acordado de tão cansado que eu estava. E essa semana foi trash metal, entende? Então, assim, sabe, alívio para o espírito do outro. Paulo também está vivenciando situações aqui na vida dele, e ele está recebendo esse alívio para o espírito dele. E ele fala assim, que essas pessoas têm que ser valorizadas. Sabe? Gente que encoraja o outro, gente que consegue trazer alívio para a alma do outro. Amém? Precisamos ser pessoas assim, não pessoas que só reclama, nunca está bom, nada está bom, sempre está reclamando, sempre está vendo defeito em tudo, dentro de casa às vezes, no relacionamento com a esposa, nunca vê nada de bom. No versículo 19, vamos correr aqui, as igrejas da província da Ásia enviam-lhe saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui lhes enviam saudações. Saúdem-se uns aos outros com beijo santo. Eu, Paulo, escrevi essa saudação de próprio punho. Então ele está encorajando essa questão do amor fraterno entre nós. Ele está encorajando isso. Precisa haver amor entre nós. Nós não podemos nos esquecer disso, de ter prazer de estar juntos. Por isso que é trabalhar essa questão do reunir-se, porque se você para de se reunir, o que acontece? Eu sou assim, eu funciono assim. Eu amo pessoas com quem eu me relaciono.
Amor prático. Você se relaciona, você vê, você conversa, você cria vínculo, você cria relacionamento, você cria amizade, você passa a amar essa pessoa. Distância, não é que você deixa de amar essas pessoas, não é isso. Não é isso. Porque hoje em dia é isso, né? Se você fala que você não ama, você fala que você odeia. Não é isso. Não é que você não ama essas pessoas, mas você perde a aproximação. E vai esfriando isso. Com a minha família é assim. Você vai se distanciando, quanto mais você se distancia, menos você tem amor por aquela pessoa. Então, é necessária essa questão da aproximação. E aí ele termina dizendo assim: se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Eu acho interessante isso. O que tem a ver isso com o que ele estava falando até agora? Cai uma frase do nada aqui. Ele está falando de Eclésia até aqui, está falando para as pessoas, olha, isso. Fala essa questão do ósculo santo ali, do beijo santo, fala do encorajamento e tal. De repente, Paulo chega e fala assim, se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Ligando que tudo que ele falou até agora, meus queridos, toda a praxis de tudo isso que ele está falando agora, tem a ver com amar a Deus, que é o fundamento onde tudo aquilo vivenciado demonstra então que você de fato ama a Deus. Então, como é que eu amo a Deus? Como é que é a praxis do meu amor por Deus? A palavra que a gente pode encarnar todo o amor meu por Deus está numa única palavra. Se eu não faço o que essa palavra diz, não existe amor de qualquer pessoa para com Deus. Quando eu digo que eu amo a Deus, eu estou dizendo com essa palavra uma coisa na minha vida. A palavra obediência. Nós deveríamos parar de falar que amamos a Deus e deveríamos começar a falar, eu obedeço a Deus. Porque a palavra amor, sem a palavra obediência, não tem o menor sentido. Quando eu falo, eu obedeço a Deus, você está falando que você ama a Deus. Quando eu falo que eu amo a Deus e eu não obedeço a Deus, não faz sentido. Não combina. Não combina na mesma frase dizer, amo a Deus e desobedeço a Deus. Não combina. Automaticamente, quando eu falo que eu amo a Deus e eu desobedeço a Deus, eu já estou negando a primeira afirmação. Então, por isso que Paulo fala, olha, de tudo isso que eu ensinei para vocês, vai acabar se transformando nisso daqui. E se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Ou seja, se alguém não obedece ao Senhor, não vive uma vida de obediência, em tudo isso que eu estou falando para vocês, essa pessoa está amaldiçoada. E ele fala, vem Senhor. E aí ele fala, a graça do Senhor Jesus seja com vocês. Recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Então, essa palavra amor, meus queridos, nós precisamos como igreja desvinculá-la de qualquer questão sentimental, romantizada, como muitas vezes se tenta falar e se fazer, na verdade, ela sendo entendida dessa maneira no dia a dia. Entende? Eu vejo tanta gente falando na internet assim que, por exemplo, vamos citar uma questão prática, né? Como que eu amo essa galera do Talibã, que está lá matando cristãos? Como que eu amo? Isso é um sentimento que eu tenho que ter por essas pessoas? Não. Como eu falei, o meu sentimento para com esses caras é colocar esses caras no paredão e fuzilar todos eles. Esse é o meu sentimento. Eu não tenho um sentimento de amor por esses caras. Assim como eu não tenho um sentimento de amor por muitos políticos no Brasil. Não tenho um sentimento de amor. Não é isso. Quando as pessoas falam assim, orem pelo Bolsonaro, não é que você tem que ter um sentimento de amor pelo Bolsonaro, pelo presidente, quem quer que seja, de esquerda, de direita, de centro, nazista, seja quem for. Não é isso. Eu não tenho que ter um sentimento de amor para com um nazista. Não é isso. Mas eu tenho que orar por ele. Olha só. Esse é o meu amor por ele. Obedecer a Deus e orar para que Deus salve essa vida. Isso é amor. Amém? Quando eu falo que eu amo um mendigo, qual é a demonstração do meu amor? É quando eu me proponho a ajudar.
Essa semana eu fui levar um menino lá semana passada, foi essa semana? Essa semana, fui levar um menino lá para Cross, para ser internado, né? 1h30 tive que buscar ele lá em São José dos Pinhais e depois ir lá em Rio Branco. Cheguei também destruído, tanto dirigir. E fui conversando com ele, né? Como é que eu demonstro o meu amor para ele? Eu posso falar o quanto quiser que eu amo ele. A minha demonstração de amor por ele foi ir buscar ele na casa dele e levar ele lá na Cross. Como é que o Brunello e o Aron vão demonstrar amor por ele? O pessoal que trabalha na Cross. Cuidando do cara todo dia. Entendeu? Palavras, queridos. Essa palavra amor não existe no cristianismo. Palavras não existe. Deus demonstrou o seu amor. Deus falou que nos amava e demonstrou o seu amor. Deus não ficou nas palavras. O amor se aplicou em algo. Qual foi? Ele enviou o seu Filho Jesus. Uma ação. E aí faz sentido. É graça, amém. Mas é uma graça que leva à obediência, porque senão... É o que Paulo está falando para todos nós. Dentro de tudo isso que nós aprendemos aqui, tudo isso tem que ser movido pelo amor. E o amor que ele está falando aqui é obedecei. Obedeça. Faça aquilo que você foi chamado para fazer. Faça. Haja. Esquece esse negócio de sentimento. Deus não cobra de você sentimento algum. Nem para com ele, nem para com ninguém. Amém?